Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao primeiro ciclo de debates sobre História da Saúde e das Doenças, organizado pelo Grupo de Estudo e Pesquisa da História das Práticas da Saúde e da Doença. Bom, sou Elaine Gomes, professora da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, a instituição ao qual o nosso grupo de pesquisa está vinculado, e coordeno, juntamente com a professora doutora Ana Karine Martins Garcia, o grupo de pesquisa. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, de todos que se inscreveram através da divulgação que nós fizemos, dos membros do grupo de estudo e pesquisa, e a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa muito querida, né, fez parte um pouco também da formação de alguns colegas que estão aqui presentes também, foi minha professora também na graduação, que é a professora Franciane Gama Lacerda, né, que possui graduação em História pela Universidade Federal do Pará, mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente, a professora Franciane, ela é professora associada da Universidade Federal do Pará, tem experiência na área de História, com ênfase em História da Amazônia e ensino de História, atuando principalmente nos temas memória, imigração, cidades, História da Educação, Amazônia no século XIX e XX. Hoje nós vamos dialogar sobre migração cearense no Pará e as doenças, tendo como ponto de partida um recorte, né, da sua tese de doutorado, que é intitulada Migrantes Cearenses no Pará, Faces da Sobrevivência, de 1889 a 1916. Agora eu deixo vocês com a professora Franciane. Seja bem-vinda mais uma vez. Tá certo. Muito obrigada, Elaine e Ana Karine, pelo convite para participar desse evento, que eu considero muito importante. Para mim é uma honra estar aqui, porque eu penso que nos dias de hoje, apesar de todo esse contexto de pandemia, nós temos tantas coisas excelentes para ouvir, para participar, e eu agradeço imensamente àqueles que pararam para me ouvir hoje, então me sinto muito honrada, e queria, assim, especialmente agradecer, que vi agora rapidamente que está presente o professor Frederico Castro Neves, de quem eu sou grande admiradora do seu trabalho, então para mim é uma honra a sua presença aqui e de todos os demais. Agradeço também a Rebeca, bolsista, que eu gosto tanto, que tem uma carreira de pesquisa promissora pela frente, com quem eu fui conversando para pensar essa apresentação de hoje. Então, muito obrigada a todos e todas, eu espero contribuir um pouquinho com esse grupo que eu considero muito importante, porque traz à tona questões que são fundamentais para o trabalho dos historiadores, que é justamente esse pensar a vida e a morte, as doenças e a cura, que são as coisas que esse ano de 2020, especialmente, nos tocam tanto, chamam tanta a nossa atenção. Então, eu fiz aqui um breve roteiro, não fiz um slide, mas eu tenho aqui um roteiro que eu vou seguir para que eu não me perca e não acabe falando muito, mas passe muito do tempo. Bem, o meu objetivo principal aqui é fazer uma breve reflexão sobre as conexões entre doenças e processos migratórios, a partir dos deslocamentos de pessoas que saíram do Ceará e vieram para o estado do Pará. Então, é por meio dessa experiência migratória, dessa experiência de deslocamento, que eu vou conduzir a minha fala aqui. E eu parto de uma pergunta daquele trabalho, que está presente naquele trabalho Fazer a América, organizado pelo Boris Fausto, e tem um texto do Herbert Klein, em que ele faz uma pergunta: por que as pessoas
migram? Ele parte dessa pergunta, algo mais ou menos, por que a migração? Por que as pessoas migram? E ele diz, com exceção de poucos que anseiam algumas aventuras, a maioria das pessoas não deseja abandonar suas casas, nem as suas comunidades, até que essas pessoas descobrem que elas, segundo Klein, que elas não conseguirão sobreviver em seus meios tradicionais, porque elas não têm como alimentar nem a si própria, nem a seus filhos, e por isso elas resolvem sair do seu lugar de origem. Portanto, o processo migratório, ele se inicia com uma decisão que também, ainda que movida pelos poderes públicos, essa decisão, em última instância, ela é uma decisão individual. Fica claro que deslocar-se do Ceará até Belém, entre finais do século XIX e início do século XX, não era uma tarefa das mais fáceis, nem tampouco era uma tarefa barata, digamos assim, custava pagar passagem, quando essas passagens não eram financiadas, esse migrante pagava essa passagem, e eram custos altos para pessoas que, numa dada situação, por exemplo, em momentos de seca, estavam em situação de extrema miséria. Se nós pegamos, isso vocês conhecem muito bem, não há uma novidade nesse início da minha fala. Se nós vemos, por exemplo, os relatórios das companhias de vapores, a partir de 1889, nós vemos uma relação grande de migrantes que se destinavam tanto a portos do norte como a portos do sul, e que muitas vezes vinham um grupo assim, com uma extensa família, às vezes chefiadas por mulheres. Eu penso que qual é a relação, então, feita essa introdução, que nós podemos fazer, como é que nós podemos conectar, digamos assim, a relação dos migrantes com as doenças? Por que que isso se dá? Eu penso que uma questão que fica evidente nos meu trabalho de pesquisa, e não só no meu, mas em vários outros trabalhos que também se dedicaram a esse tema, é que as pessoas têm males do corpo, mas também têm os males, que eu chamo aqui os males da alma. As pessoas têm medo, as pessoas têm problemas emocionais, muitas vezes as pessoas passam por problemas psicológicos, mas isso aparece pouco na documentação, ou nós nem sequer vamos encontrando pistas disso. Então, para falar desses males do corpo, quem trabalha com esses processos de doença e de cura, percebe que se trabalha com uma documentação, muitas vezes, bastante fragmentada, porque você vai encontrando pistas dessas questões em vários documentos, dos mais diversos. Lembrando que o tema fundamental dos meus trabalhos de pesquisa não é uma história da doença, mas no processo de estudo das migrações, eu fui me deparando com experiências que revelavam muitas vezes uma relação entre esses males do corpo e os processos migratórios. Então, pensando um pouco disso, quais foram as fontes com as quais eu trabalhei? A minha fala hoje, ela se constitui a partir de digamos assim, dois projetos de pesquisa. Um primeiro projeto de pesquisa mais antigo, bastante antigo, aliás, que foi o projeto da minha tese de doutorado, mas um projeto mais recente, que eu concluí no ano passado, em que eu fiz uma discussão sobre os seringueiros no contexto da economia da borracha. E assim, as fontes com as quais eu trabalhei com algumas entrevistas, não
recentes, mas de um outro projeto anterior. Trabalhei também com autos crimes da chefatura de polícia, minutas de companhia de navegação, ofícios, jornais. Fiz uma pesquisa também nos boletins do Museu Guild, para o doutorado nas companhias de navegação e vapores, nos almanaques estatísticos, em falas e mensagens dos presidentes da província. Então, como vocês podem ver, é uma documentação muito comum, muito conhecida de todos e todas. E justamente por isso, essa documentação, ela também me revela uma série de limites. Quais são os limites dessa documentação? É justamente o fato de que, raramente, eu ouço os significados que, especificamente, os migrantes com os quais eu trabalho deram para suas experiências, mas eu trabalho com registros acerca dessas experiências. E nem sempre esses registros me revelam questões que eu gostaria de saber ou que me pareciam importantes, porque essas fontes, elas têm um limite que me é importante, não me permite saber uma série de questões. Bem, as doenças dentro desse cenário, elas estão presentes, ou eu encontro registros de doenças e de mortes em vários momentos dos processos migratórios. Desde o momento da saída desse migrante do seu lugar de origem, mas também já no estado do Pará, em Belém, nos núcleos coloniais e nos seringais. Quando nós pensamos numa viagem em que envolve um número significativo de pessoas, a saída, por exemplo, do Ceará e a viagem a bordo de um vapor podiam ser cheias de acontecimentos inusitados, que iam da morte ao nascimento de pessoas. Então, nós vivenciamos nesses processos de viagem separações, portanto, esses males psicológicos, emocionais, medo do desconhecido, e, ao mesmo tempo, a chegada dessas pessoas em Belém sempre foi marcada por um processo de muita repressão em alguns momentos, porque também havia um constante medo das doenças contagiosas que pudessem ser trazidas pelos vapores. Por exemplo, em 1900, com as notícias de que tinha peste bubônica no Ceará, antes de descer em terras paraenses, muitas vezes os passageiros dos vapores passavam por demoradas fiscalizações sanitárias que os expunham a longas esperas. Ao mesmo tempo, há um medo individual, mas também há um medo que a própria população tinha a os receber em Belém. E daí não era incomum, hoje a palavra quarentena passou a fazer parte do nosso vocabulário, nós estamos buscando nos manter numa certa quarentena, pelo menos em Belém, desde mais ou menos o mês de março, e nessa virada do 19 por 20, em Outeiro, era onde os migrantes que chegavam em vapores vindos do Ceará vivenciavam um período de quarentena, especialmente os passageiros de terceira classe. E, desse modo, o que fica evidente é que começa a se delinear uma ideia muito conhecida nossa, de que muitas vezes vai se associar as doenças à pobreza. Ora, não é à toa, por exemplo, que os jornais paraenses, eles criavam diálogos e sátiras em relação a essa chegada de imigrantes cearenses à cidade de Belém. Então, muitas vezes se falava diante dessas inspeções sanitárias ou dessas tentativas de se fiscalizar a chegada de imigrantes ao Porto de Belém,
Em 1900, o jornal Folha do Norte criava a figura fictícia de um personagem que era chamado o Colombo, descobridor de casas de cearense chegado há pouco. E tem todo um diálogo satírico em relação a essas falhas na própria ação da saúde pública. Por essa perspectiva, a pobreza ela passa a ser associada às doenças e, consequentemente, leva-se a uma discriminação muito grande desse imigrante ao chegar na cidade de Belém. O Vigarello, Jorge Vigarello, num daqueles textos, os trabalhos do corpo, ele lembra que no tempo das grandes pestes, a morte seria veiculada pelas classes pobres. São elas que são pensadas como aqueles grupos que vão ser focos de epidemia. E, se nós olharmos para os nossos jornais paraenses aqui, aparece toda uma ideia de que na própria, em Outeiro, onde existia uma hospedaria de migrantes, havia toda uma ideia de que esses migrantes eram um perigo irreparável para a saúde e para a higiene, porque eles são considerados sem asseio compatível com uma embarcação que às vezes eles utilizavam e com os habituais hábitos dos passageiros. Um outro aspecto é o fato de que a vinda de migrantes para cá, como eu disse no início, esses grupos de pessoas que se deslocam em busca de melhorias de vida, em busca de trabalho, em busca de terra para edificar suas casas, suas plantações, ou até mesmo em busca de trabalho nos seringais, circulavam por vários lugares. Então, são pessoas que tomam decisões e incomodam pela sua presença. Eu lembro, por exemplo, que na minha tese de doutorado, eu trabalho com uma notícia de jornal que é chamada Uma Família Desgraçada. E o título da notícia, é uma família que percorre vários espaços, vai para o Seringal, não dá certo, vai para os núcleos coloniais, volta por Belém, e uma série de infortúnios e de problemas vão acontecendo com esse grupo. Mas, mesmo assim, eles decidem mudar e dão rumo aos seus interesses. Porque, do contrário, a gente começa a pensar, quando nós associamos a imigração a um processo de doença, nós tendemos a vitimizar esse sujeito, e não se trata disso. Esse sujeito circula, dá rumo próprio à sua vida, reclama, e por isso mesmo é associado a incômodos. Chegando em Belém, esse migrante, ele vai viver. Belém é uma cidade que, em livros didáticos ou em alguns trabalhos, nós temos o ícone da modernização, que é o próprio Antônio Lemos, como intendente que vai remodelar a cidade em finais do século XIX. Se isso procede, de outro lado, esse processo de remodelação da cidade gerou uma série de problemas urbanos, como, por exemplo, alagamentos de determinadas áreas ou aterramentos de igarapés que geravam uma espécie de pântano na cidade, que eram propícios para a transmissão de doenças como a malária. Ao mesmo tempo, se vivencia numa cidade que falta calçamento, que há quando uma parte da cidade passa a ter energia, essa energia é um processo muito falho também, há dificuldades no abastecimento de água, há um aumento de determinados produtos consumidos pela população, e nesse cenário nós podemos ver
todos esses problemas associados à chegada, em alguns momentos quase diárias, de pessoas, especialmente migrantes nacionais, que aportavam em Belém. Então, se a cidade tinha uma série de problemas, essas pessoas vão chegar e vão vivenciar esses problemas, além de não raros, serem vistas também como motivadoras de outros tantos problemas. Então, percebam que, mesmo sem a presença dos migrantes, Belém é uma cidade que tem uma série de problemas de saúde, como ainda momentos com peste bubônica, febre amarela, malária, e isso, muitas vezes, que já é algo que faz parte da vida da cidade, passa em momentos de mais movimentação de pessoas, ser também associado à presença desses migrantes que constantemente chegavam à cidade. E desse modo, nós podemos dizer que há uma estreita fronteira entre setores de Belém mais urbanizados e outros espaços menos urbanizados. Nós temos aí, por exemplo, um trabalho muito interessante nesse sentido, que é o trabalho da Elis Regina Vieira, que fez todo um estudo sobre essas questões do saneamento, trabalhando uma ideia de que o rural e o urbano eram muito próximos, era uma fronteira muito tênue, né, na cidade de Belém, na virada do século XIX para o XX. Na cidade de Belém, esses migrantes vão experimentar também a busca por moradias, então nós vemos lugares de morar que seriam casas, hotéis, pensões. Tem um trabalho muito interessante, que é Notas de um Repórter, que é um livro, que são várias notas de um repórter da Folha do Norte, mas depois é transformado em livro, é Notas de um Repórter, que é de 1916, e é uma visita que um repórter da Folha do Norte faz por padarias, hotéis, casas de pensão, de toda a cidade. E o alvo dessas reportagens é justamente mostrar os espaços insalubres em que muitos migrantes chegados à capital paraense se viam obrigados a morar. O repórter ele faz toda uma descrição de como é onde as pessoas dormem, que na maioria das vezes são em redes, que são espaços em que convivem, às vezes, homens, mulheres e crianças, são espaços em que há muitos casos de tuberculose, que, aliás, eu penso que é uma temática que entre nós ainda não foi discutida. Os casos de tuberculose, eles têm possibilidades de se fazer um estudo importante sobre a higiene, sobre a saúde, sobre as discriminações para com os doentes. Acho que é uma temática importante. Mas, ao mesmo tempo, também é uma cidade que tem áreas pantanosas ainda, alagamento, saneamento muito reduzido e muitas vezes incêndios em casas. Então, porque as casas são feitas muitas vezes de madeira, de palha. Então, nós temos cobertas de palha. Então, nós temos aí espaços, se de um lado há uma cidade com ares de uma certa modernidade, de outro lado, nós temos também uma cidade muito marcada pela proliferação de problemas dos mais variados. Então, pensar essa cidade é pensar todas essas contradições. E é por isso que os próprios jornais, a própria Folha do Norte, em 1900, saía uma poesia que dizia que Belém era uma cidade em que a higiene era letra morta, que a limpeza pública era um mito,
que a peste batia a porta, tudo existia em profusão. De um lado a febre amarela, a bexiga, o sarampo, do outro lado a falta d'água. Tudo isso era uma crítica ao intendente, graças às proezas do intendente. Então, nós percebemos que nós temos uma cidade marcada por muitos focos de doenças, de problemas urbanos e com uma intensa circulação de pessoas. Isso é importante porque essas questões, elas trazem à tona justamente todo um processo de contradições que se vivencia nesse espaço. É um espaço que tem problemas sociais dos mais variados, mas que muitas vezes, e daí os limites das fontes que eu comecei falando, mas que muitas vezes nos jornais, esses problemas sociais que já existem, que marcam uma cidade que não tem saneamento, são creditados e considerados como decorrentes dos processos migratórios. Um outro aspecto diante disso que nós vamos ver, pegando lá aquela família que eu dizia que era uma família que o jornal intitulava Uma Família Desgraçada, que veio para a cidade, depois foi para os núcleos coloniais e depois para as áreas de Seringal, nós vamos observar que as epidemias, que todos os problemas vivenciados em Belém, eles vão chegando nos núcleos coloniais. Muitas vezes tem estação de trem que vai servir como abrigo para pessoas que estão doentes com sarampo, com varíolas. Então, se de um lado nós temos uma ferrovia que permite a circulação de pessoas e de produtos, de outro lado, esse mesmo meio de transporte vai ser também um meio de circulação das próprias doenças. Então, por exemplo, em 1916, em virtude do grande número de pessoas que chegam em 1915, pela seca de 1915, os jornais descrevem que muitas crianças que vivem nas áreas da Estrada de Ferro de Bragança viviam, por exemplo, assim, à míngua, sem alimentação. O jornal as descreve como maltrapilhas, anêmicas e sujas, e dizia que a causa mais frequente dessa mortalidade estava ligada à falta de nutrição. Ao mesmo tempo, nós vamos perceber que o próprio governo, em alguns momentos, fornecia alimentação, mas essa alimentação, ela é não raro insuficiente. Ao lado disso, esses migrantes que viviam nos núcleos coloniais também tinham outros problemas, como acidente de trabalho, não é incomum encontrar fulano de tal construindo um banco, furou a mão com um prego, fulano de tal foi acidentado pelo trem, você começa a ver uma série de problemas. Fulano foi mordido de cobra, uma árvore caiu, ou seja, você começa a perceber que as vivências nesses espaços são vivências que remetem a uma vida cotidiana muito complexa e, ao mesmo tempo, muito difícil. Portanto, a decisão de migrar e de viver num núcleo colonial é uma decisão marcada também pela esperança de mudanças de vida, mas igualmente pela ideia de que esse migrante que deseja ou que vai viver num núcleo colonial é um trabalhador que vai se inserir num embate, em certa medida, constante com a própria natureza e uma natureza desconhecida para ele. Então, ele vai entrar na mata, ele vai muitas vezes construir a sua casa, ele vai retirar madeira para vender para a ferrovia, mas ao mesmo tempo ele vai tentar plantar,
E nós temos aí uma série de questões que envolvem essa vivência, que não é somente uma vivência urbana, mas uma vivência também desse migrante que se encaminha para os núcleos coloniais e que também tem no seu cotidiano vivências marcadas por doenças. Um outro espaço vivenciado pelos migrantes vai ser justamente as áreas dos seringais, que diferente de uma ideia que se consolidou como muito marcante na nossa historiografia, essa ideia do migrante somente preso à solidão da floresta, que é uma fala de Euclides da Cunha, apesar de toda a exploração sofrida por esse migrante, este sujeito é um homem que vive em constante trânsito entre o Seringal e Belém, entre Belém e o Ceará, e vai e volta, não é alguém que fique o tempo inteiro preso ao trabalho nos seringais. E o que nós vamos observar é que há toda uma representação, muitas vezes, desse homem muito preso à floresta, mas ele circulava muito mais do que nós podemos pensar. O que eu observei é que, com o passar dos anos, foi se olhando para os seringueiros de forma diferente. O que isso significa? Isso não quer dizer que esse homem passou a ser menos explorado, não é isso. Mas com os problemas decorrentes da crise da borracha, em momento em que o látex começa a ser menos exportado, em que no mercado internacional o látex da Amazônia passa a ter menos valor, se vai se olhar para esse seringueiro sob outras perspectivas. Dentre elas, os jornais começam a trazer notas e algumas notícias relacionadas a uma certa preocupação com a saúde do seringueiro. E de que maneira isso vai se expressar? Por meio de preocupações com questões da alimentação desse seringueiro e questões voltadas para o alcoolismo. E daí nós vamos encontrar, por exemplo, notícias que dizem que os seringueiros viviam entre dois extremos. Um extremo é a borracha, outro extremo seria a cachaça. Então, era o trabalho e a cachaça. Na vida desses seringueiros migrantes, a comida e a cachaça estão presentes na forma de se descrever esses trabalhadores. De um lado, nós vamos observar que na trajetória desses homens para a própria Amazônia está marcado, pelo menos nos jornais, em vários outros registros, a ideia de que muitas pessoas migravam para a Amazônia porque elas estavam faltando, porque faltava comida nos seus lugares de origem. E a sua fome é que fazia com que pequenos agricultores, por exemplo, saíssem do sertão do Ceará e viessem se embrenhar na Amazônia. Nas memórias de uma entrevistada, uma senhora que eu entrevistei, que nasceu em 1927, próxima a Castanhal, ela, nas suas memórias, dizia que ela lembrava-se de que, quando era criança, muitas vezes migrantes que chegavam à cidade de Castanhal iam pedir esmola, e quando recebiam comida, diziam um versinho que era mais ou menos assim: pai e mãe é muito bom, barriga cheia é melhor. Então, ela gravou isso desde criança, que chamava muito a atenção dela, mas como alguém pode considerar que é melhor comida do que ter pai e mãe? E ela depois diz que, quando adulta, foi refletir sobre isso e entendeu o sentido dessa fala. Se a comida está presente
se a comida pode ser pensada, a falta de alimentos, melhor dizendo, pode ser pensada como uma motivação desse processo migratório, a cachaça, por exemplo, vai ser pensada também como um meio de causar doenças, de um lado, e de outro lado, um meio de degeneração moral. Portanto, se há uma preocupação com o corpo, há também, em alguns registros jornalísticos, por exemplo, uma preocupação com a conduta desses migrantes. E o tempo inteiro nós vamos ver os jornais trazendo informações sobre isso, porque quando ocorre a chamada, quando começa a se delinear o processo de crise das exportações de borracha, começa também a se delinear preocupações relacionadas às práticas de trabalho do seringueiro, mas, ao mesmo tempo, também ao seu próprio consumo alimentar e, consequentemente, à sua saúde. Então, por exemplo, o jornal trazia informações de que dos gastos de comida médios de um seringueiro solteiro, que correspondiam, por exemplo, a 8 paneiros de farinha por ano, a 60 quilos de arroz, a tabaco e charque. Isso implicava, segundo o jornal, que esse tipo de alimentação era uma alimentação que não tinha um caráter nutritivo, portanto, ela levava às doenças. E por isso, muitas vezes nós vamos ver pessoas nesse cenário falando que o seringueiro poderia ter muito bem, além do trabalho que ele tinha de fabricar a borracha, ele poderia plantar milho, ele poderia criar porco, ele poderia criar galinhas e outros animais. Esse tipo de notícia nós começamos a encontrar por volta de 1913, 12, 15, e isso segue, porque se dizia que muitos seringueiros adoeciam porque o charque que chegava ao seringal, muitas vezes estava estragado. Então, se diz assim, muitas vezes o charque ele vem podre para o consumo do seringueiro, e isso fazia com que ou esse seringueiro não o consumisse, ou o consumisse e ficasse doente. Do mesmo modo, começa a se delinear também, em função das doenças, já no início do século XX, uma preocupação com o consumo de carnes enlatadas, as chamadas conservas, que iam muito para a Amazônia e que se traziam, por exemplo, ingredientes nocivos à saúde desse seringueiro. Desse modo, nós percebemos aí que há uma mudança. Se de um lado, por exemplo, num primeiro momento, a ida para os próprios seringais é vista como uma certa loucura de homens que vão se embrenhar da floresta, isso no partir de 1880, 1890, então, nem sempre ser seringueiro é visto com bons olhos. Posteriormente, a crise da economia da borracha, ela coloca em xeque as formas de se produzir borracha e a própria forma de se cuidar dos seringueiros e dos trabalhadores. Então, começa a aparecer notícias que remetem a uma certa preocupação com os seringueiros. E desse modo, eu posso dizer que esse momento de crise, em certa medida, no que diz respeito às doenças de pessoas que viviam no interior do Pará, ou de pessoas pobres, especialmente trabalhadores dos seringais, esse certo olhar que algumas autoridades ou que articulistas de jornais começam a
trazer à tona, a partir de estudos feitos, por exemplo, pelo Jacques Huber, que foi diretor do Museu Guild, uma série de pessoas que começam a escrever sobre essas questões. Podemos pensar nisso como uma certa gênese do que mais adiante, lá nos anos 40, venha a ser, muito tempo depois disso, o Serviço Especial de Saúde Pública, que é a bela tese que está sendo feita, quase pronta, pelo Edivando Costa, que é professor da Escola de Aplicação e que trabalha justamente com o CESP, envolvido em práticas de cura e de educação sanitária para as populações do interior do Pará. Ora, falar de doenças, falar de práticas alimentares, é também me remeter às questões das práticas de cura, o que é um limite, por isso que eu comecei falando dos limites das fontes. As fontes que eu pesquiso, elas me dão tênues fragmentos da forma como esses sujeitos lidavam claramente com as doenças ou como procuravam meios de cura. Então, as fontes que eu trabalhei, ou melhor dizendo, o olhar que eu lancei sobre essas, não me permitiu ver com mais clareza essas questões. Mas uma coisa eu percebo, se nós formos olhar, por exemplo, os boletins do Museu Guild, de todo esse período, desde o final do século XIX até 1916, 17, 18, nós vamos ver o quanto os seringueiros passam a ser conhecedores da flora amazônica. E eles conseguem saber o nome e identificar as mais variadas árvores de seringueiras, que não são todas iguais. A gente fala aqui de forma muito genérica, a seringueira, mas tem uma série de árvores com essa mesma natureza. A principal seria a Hevea brasiliensis, mas tem muitas outras. E os seringueiros, é incrível como eles conhecem essas árvores e como eles sabem qual é a melhor árvore que vai dar um melhor látex. Então, eu penso, se eles conheciam as árvores de seringueira, certamente eles conheciam as ervas que os curariam, que os curavam de doenças. Mas entrevistando, por exemplo, uma senhora que viveu num sítio que se chamava Santo Amaro, em Inhangapi, próximo a Castanhal, ela dizia que ela e a sua mãe, que era uma migrante também, que era do Rio Grande do Norte, que ela e a mãe tiveram muitas malárias. Possivelmente, se essa senhora nasceu em 27, a sua mãe, ao que tudo indica, havia chegado no Pará, por volta, um pouco antes de 1915, que ela chegou, depois se casou, e o que se percebe aí? Então, ela dizia que a sua mãe tinha muitas malárias, e o que ela tomava para melhorar? Então, tomava chá, alguns remédios que chegavam ao sítio deles, e muitas vezes a mãe fazia um caldo de frango que ela tinha no quintal, então se fazia isso e tomava quente para melhorar das febres, porque a maioria das vezes não tinham remédios. E ela conta que ela não entendia porque em alguns momentos a sua mãe cantava, e ela, depois que ela foi entender que a mãe cantava, porque era uma reação da febre que ela tinha. Então, era quase como se ela perdesse o sentido, e ela passava a cantar, e ela dizia assim, quando eu via minha mãe cantar, eu achava que ela estava boa já, mas depois que eu ia ver que fazia parte da doença, era uma maneira que ela perdia os sentidos e começava a cantar, de tanta febre que ela tinha. Uma outra entrevistada, que também viveu no município de Castanhal, todas essas pessoas das quais eu estou falando são mulheres que nasceram nos anos 20,
seus pais eram descendentes de imigrantes e todos aqui já faleceram. Então, uma dessas senhoras me contou que teve um dos seus filhos, ela teve vários filhos, e um desses nasceu prematuramente. Então, ela, sabendo que precisava aquecer o berço do bebê, ela criou uma espécie de berço térmico com garrafas de água, em que ela passava a noite inteira junto com uma vizinha, colocava água quente numa garrafa de vidro e aquecia o bebê, e trocava essa água porque ele precisava ficar aquecido em virtude de ter nascido prematuramente. Então, desse modo, o que eu penso? Por que os migrantes aparecem associados às doenças? Muitas vezes, porque também se criava no próprio lugar de origem desses migrantes, no próprio Ceará, muitas vezes havia uma ideia de que, eu acho que é o José Fontinelli, que é um governador do Ceará, que ele diz que os igapós da Amazônia eram cemitérios para os cearenses que chegavam à região. De outro lado, havia crônicas que circulavam, por exemplo, nos jornais, que diziam que a Amazônia era um refúgio de deserdados. E, ao mesmo tempo, a própria literatura, ela também traz à tona o Rocha Moreira, que é um cearense, mas que viveu em Belém, ele escreve muito nos jornais, ele diz que na floresta, na selva, na folhagem da selva, o seringueiro, ele tinha sede, e sob a febre que o devorava, ele julgava ouvir um rumor, um vento que vinha das ondas do Maranguape. Então vejam que há toda uma associação nessa poesia de um homem que está sofrendo de febre no interior da Amazônia, mas que possivelmente não perde a sua memória do seu lugar de origem. Portanto, esses vínculos, eles não se quebram. E por que os migrantes no estado do Pará também aparecem associados à doença? Porque nos vapores morriam muitas pessoas, porque a própria fragilidade dos corpos desses homens e dessas mulheres, a sua própria aparência quando desembarcavam aqui, representava fome, peste, morte, porque eles são identificados, entendidos e identificados nesse cenário. Por que são associados às doenças? Porque se pensava nesses homens, usando uma frase que não é minha, mas muito usada pelo Sidney Chalub, eles são classes perigosas pelos conflitos que eles causavam, mas também pelos aglomerados, pelas escolhas que faziam de se dirigir para a Amazônia, mesmo com todas as dificuldades de se viver nesse espaço tão diferente e, ao mesmo tempo, sendo um espaço que podia gerar uma mudança de vida para essas pessoas. Se nós olharmos, então a gente pode se perguntar: quem são esses sujeitos para os quais com os quais as doenças estão associadas? Então, a gente pode pensar que são sujeitos que faziam escolhas, que decidiam para onde deveriam ir, que mudavam de um lugar para o outro, independente do que pensava sobre eles. Uma constante solicitação de passagens, já no estado do Pará, tanto de trem quanto de barco, para as pessoas que queriam ir para os mais variados lugares. Mas que sujeitos são esses também? São mulheres que chefiavam famílias, que viajavam sozinhos, que eram solidários nos momentos de doença, de dificuldades. Eu estou dizendo isso porque eu não quero construir uma ideia de que o fato da imprensa, de governadores, considerarem ou literatos, associarem muitas vezes os migrantes a pessoas que estavam vinculadas às doenças, eu não
não os consideram dessa forma. Portanto, é importante reforçar a ideia de que esses homens e essas mulheres mantinham vínculos com seus parentes, com seus amigos, com o seu lugar os seus lugares de origem, se envolviam nos mais variados conflitos, mas ao mesmo tempo mantinham as suas relações de trabalho e de decisões que tomavam em torno do rumo que dava para suas próprias vidas. Então, se de um lado há grupos, há registros, lembram que eu trabalhei o tempo inteiro com a ideia de que eu tenho fontes que são muito limitadas para pensar essas questões, ou que me dão uma perspectiva dos médicos, dos articulistas de jornais. De outro lado, esses grupos dão rumo próprio à sua vida e fazem escolhas, e isso certamente incomodava. Imagine, já concluindo, num tempo em que as comunicações eram mais difíceis e que os meios de transporte também, a chegada muitas vezes num vapor de 1.600 pessoas no Porto de Belém era algo que certamente chocava. Ao mesmo tempo, nós não podemos perder de vista que os processos migratórios e a associação desses processos a doenças não são coisas do passado, muito pelo contrário, são coisas muito contemporâneas. Nós vivenciamos isso hoje e vivenciamos as dores e as lutas dos migrantes nos mais variados lugares, sejam refugiados em campos da Europa, ou sejam os venezuelanos que, por vezes, nós encontramos a pedir esmolas nas ruas de Belém, muito semelhante à figura de migrantes que nós encontramos no século XIX e no século XX. Então, pensar essas questões hoje me parecem muito pertinentes, e o grupo coordenado pela professora Elane, pela professora Ana Karine, é um meio propício para se fazer essas discussões, porque são discussões extremamente contemporâneas e que demarcam as formas de nós nos reportarmos ao outro, de nós reconhecermos a diversidade e a construção da cidadania no nosso Brasil de hoje, tão marcado por desigualdade. É isso, muitíssimo obrigada. Olha o Alexandre, que há tanto tempo eu não vejo.